Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um programa do canal Canção com Todos. Meu nome é Ana Clarice, eu sou advogada e militante feminista. E hoje eu estou aqui com a companheira Camila Silva para a gente conversar um pouquinho sobre um episódio recente, mas bastante triste, nem por isso menos comum na realidade brasileira. A gente vai tratar um pouquinho sobre o caso da menina de 10 anos, natural do Espírito Santo, que após anos de violência sexual acabou engravidando e teve o seu direito ao aborto legal quase impedido em razão de manifestações e articulações de grupos religiosos. Camila? Oi, companheiros e companheiras, camaradas. Hoje eu estou aqui, meu nome é Camila, eu sou professora. Hoje a gente veio conversar um pouquinho com a companheira aqui, Clarissa, sobre o aborto, que eu costumo dizer que é o aborto duplo, né, e coletivo que essa criança sofreu, porque ele passa a ser coletivo a partir do momento que Sarah Winter, o nome, a gente diz que é o nomezinho nazista dela, né, publica os dados dessa criança na rede social. Mais uma vez, a individualidade dela passa a ser assim coletiva, né? Essa criança corre o risco de perder o nome dela, que passa a correr nas redes sociais, ela perde a privacidade dela, que é invadida mais uma vez de maneira violenta. E como nós, como sociedade, podemos nos organizar e traçar algumas estratégias para que isso aconteça cada vez menos, porque isso acontece de maneira corriqueira. Vamos lá, Clarissa. Clarissa vai tratar de uma maneira assim mais, acho pelo viés jurídico, que eu não entendo. Eu vou aprender muito com Clarissa hoje e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pronto, é isso, pessoal. Justamente a gente queria começar tratando um pouquinho dos aspectos jurídicos que envolvem o aborto legal no Brasil, porque esse nem sempre é um tema que todo mundo tem conhecimento. Então, o que é que acontece? O aborto, ele é crime no Brasil, mas o Código Penal, ele estabelece duas hipóteses em que os agentes não são puníveis pela realização do aborto, né? O que a gente chama de excludente de punibilidade. No caso do aborto, o Código Penal, ele estabelece duas hipóteses. A hipótese de gravidez resultante de violência sexual, né, o caso do estupro, ou quando a gravidez pode causar risco de vida para a gestante. Mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal, através da votação da DPF 54, acho que é 54, estabeleceu também a autorização para a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. Mas o que é que acontece na realidade? Apesar dessas hipóteses de possibilidades legais de realização do aborto, e do nosso Código Penal já prevê isso desde 1940, o Brasil não tem uma legislação que abarque os casos de aborto legal e discipline, por exemplo, o atendimento nesses casos. O que existe são portarias e documentos do Ministério da Saúde que foram muito mais recentemente elaborados e também só foram elaborados a partir de muita luta, né, do movimento feminista. Esses protocolos de atendimento, eles estabelecem, por exemplo, que as vítimas de violência sexual não precisam prestar um boletim de ocorrência para ser atendidas no SUS, no caso, para a realização do aborto resultante dessa violência. As diretrizes do SUS garantem um atendimento humanizado, né, e multidisciplinar dessa pessoa que sofreu essa violência e que precisa desse serviço, que é uma garantia que ela tem em lei, né? No caso de risco à vida da gestante, ou no caso de anencéfalo, também existe protocolos de atendimento. Mas o que é que acontece na prática? A gente sabe que na prática, no caso de violência sexual, qualquer maternidade estaria
aberta para receber essa mulher e praticar o procedimento. Mas o que é que acontece na prática? Isso não ocorre. Ou essa mulher é submetida a uma série de violências contínuas, né? Fora a questão da violência sexual, quando ela vai procurar esse serviço, ela continua sofrendo uma série de violências por necessidade de comprovar que aquilo de fato aconteceu para ter autorização legal. Uma equipe que não está preparada para recebê-la e para garantir os seus direitos e para orientá-la de forma a garantir a realização desses direitos. Né? Então, isso é o que acontece na prática. No caso de violência sexual, as diretrizes do SUS estabelecem que o aborto ele é permitido até 20 ou 22 semanas ou até o feto pesar 500 gramas. Né? Mas no caso, por exemplo, de questão de risco de vida ou de anencefalia, e não há esse limite, não há esse marco temporal. Por quê? Por exemplo, no caso da anencefalia mesmo, às vezes o diagnóstico ele é muito tardio. Então, colocar um período gestacional de impedimento para a realização da interrupção terapêutica da gravidez poderia resultar no agravamento e na eventual morte dessa mulher. Então, não há, de fato, esse estabelecimento. O que é que a gente viu que ocorreu nesse caso recente? Essa criança, vítima de violência sexual já há vários anos, acabou resultando numa gravidez. E, na verdade, em vez de ser imediatamente atendida e ter esse procedimento realizado, como teria que ser legalmente, ela precisou procurar autorização judicial para a realização do procedimento. Né? Então, isso ocorreu nesse caso, mas ele não é necessário. Né? Na lei é garantido que qualquer mulher vítima de violência sexual pode procurar o serviço e pode garantir o seu direito de interrupção dessa gravidez. Então, já começa daí um problema, que a gente teve que... Ô, Clarita, mas no caso dela, por que, se ela tinha esse direito, que era garantido por lei, por que ela teve que usar o recurso judicial e vir para cá, e esse atendimento não foi garantido a ela lá no Espírito Santo? Ela teve que usar o recurso judicial e vir aqui para Recife. Pode esclarecer isso? O que é que acontece? A gente tem no Brasil uma rede de referência para a realização dos abortos legais. O que é que acontece com essa rede? Ela, apesar de a gente ter hospitais de referência, muitos desses hospitais, ou às vezes o serviço está desativado, e tem a questão da objeção de consciência. O que é a objeção de consciência? É o médico dizer que por questões morais ou religiosas, ele não quer realizar o procedimento, mesmo ele estando abarcado em lei. O médico pode alegar a objeção de consciência? Assim, pode. Mas o serviço tem que garantir que outro médico realize. Então, a objeção de consciência, ela é uma coisa individual. O serviço de atendimento não pode ser travado em razão de uma objeção de consciência. Mas, na prática, é exatamente o que acontece. Nesse caso, o serviço do Espírito Santo se negou a realizar o procedimento, né? Enfim. O estado inteiro, não é possível assim, que no estado inteiro nenhum médico se propôs a garantir esse serviço para a criança. Exatamente, assim, é bastante complicado, porque essa criança teve que se deslocar do seu estado natal, no Espírito Santo, para realizar um procedimento em Pernambuco. Então, veja o desgaste, tanto emocional, quanto de estar submetida cada vez à burocracia e reavivar essa violência vivenciada em razão da falta dessa garantia, assim. E aí, em razão disso, para cumprir a lei, né, para cumprir o direito dessa criança, ela foi trazida, no caso, até o Recife, onde a gente tem aqui na capital e tem também alguns locais no interior que tem esse serviço de referência para atendimento do aborto legal, né? A equipe do CISAM que
realizou uma equipe excelente, super preparada, né? Mas, infelizmente, ela ainda é um dos poucos casos que faz esse atendimento. E aqui a gente teve um agravante nesse caso, que além dessa série de barreiras que foi colocada ao longo do caminho para essa menina realizar o procedimento, a gente teve, como você disse no começo, né, um extremista que divulgou os dados dessa criança de forma completamente desrespeitosa, né, assim, totalmente absurdo, assim, você colocar, expor essa criança desse jeito. Que levou a criança, quando chegou no Recife, a uma articulação de movimentos religiosos que foram para a porta do local tentar impedir ou tentar, no mínimo, constranger a equipe e os familiares para a realização desse procedimento. Ô, Clarissa, já que, aproveitando a oportunidade que eu estou tendo aqui para ter um bocado de dúvida, eu vou explorar. Se a menina, né, ela recorreu à via judicial para garantir esse direito, né? E, como a gente falou, colocar os dados dela público. Só que, se recorria via judicialmente, eu acho que, minimamente, ela tinha direito ao sigilo judiciário. Sim, não é? Sim. Como é que essa extremista, também política, e vamos conter as palavras aqui, consegue pegar esses dados que são, acredito eu, mantidos sob sigilo, né, jurídico? Eu acho que sim. E publica isso. Ela pode responder, inclusive, criminalmente por isso, porque isso é mais uma violência contra essa criança. Com certeza. Primeiro, tem que ser investigado por que ela teve acesso a esses dados, porque qualquer procedimento judicial que envolva o direito de menor, ele corre em segredo de justiça. Isso vai do mais simples a, por exemplo, um divórcio consensual em que tem filhos menores, corre em segredo de justiça. Então, como é que um caso desse, que envolve uma questão de violência sexual contra uma criança, como é que ela teve acesso a esses dados? Então, isso precisa ser investigado e precisa haver uma punição, porque realmente isso é um completo desrespeito, tanto às normas, quanto à própria integridade, né, a dignidade dessa criança. Isso não é normal. A gente já nasceu, assim, a gente mora num país e vivemos num país que já nasceu fruto do estupro, né? Aí a gente convive diariamente com isso. Acho que o mundo está gritando, assim, chegou, deu basta, e a gente tem que esclarecer essas questões para vir à tona, como a gente vai lutar por esses direitos, porque realmente foi muito difícil essa questão da menina, e vi os dados dela a público, e por isso que eu estou aproveitando a oportunidade para perguntar. Por que eu estou perguntando? Porque essa dúvida minha pode ser dúvida de um bocado de gente. Sim, tá sim, com certeza. Boa essa oportunidade de estar conversando com você, e você está tirando essas dúvidas. Vai, continua. Se eu estou te atrapalhando, me desculpe. Não, com certeza. A ideia é justamente essa, a gente trocar uma ideia e enriquecer esse debate, né? E assim, uma coisa que você disse, que reflete muito o combate à violência sexual no Brasil, assim, o panorama de combate à violência sexual no Brasil. O país nasceu, né, nasceu de uma série de estupros, né? A miscigenação do povo brasileiro, ela não é fruto do amor, né, entre os homens brancos e mulheres negras e índias. É fruto realmente de violências sexuais. Oi? E a gente não pode normalizar isso, porque muita gente fala dessa miscigenação com romântismo, sabe? E é perigoso, a gente tem que chamar, puxar a orelha. Não, isso não é normal, a gente tem que politizar essa fala. Isso cria uma cultura realmente do estupro no nosso país. Tanto que, nesse caso, você veja que a indignação era muito maior pela realização do aborto, que é um direito legal garantido a essa criança, do que pelo estupro em si. Então, por que esses extremistas religiosos não estão na porta da delegacia, por exemplo, pedindo a prisão e a punição do
do agente, né, do tio que praticou essa violência, né? Então se preocupa muito mais com a questão do aborto do que com realmente a questão do estupro. E no nosso país, a gente tem um problema seríssimo, que é a violência sexual entre meninas mesmo. Assim, só em 2018, mais de 30 mil meninas de até 13 anos foram estupradas. Então, é um número absurdo. E quais são as políticas públicas que a gente tem de combate a essa cultura? Na verdade, o que a gente vê, por exemplo, nesse governo é o inverso, né? É um total desrespeito e um aumento do fundamentalismo que vai travando cada vez mais o acesso a esses direitos sexuais e reprodutivos, né? Até mesmo a questão da educação sexual e tal. Isso tudo é travado, assim. Acho que tu também, nessa tua experiência em escola, tem algo, acho que, acrescentar nesse sentido, né, para esse debate. Com certeza, porque assim, esse governo Bolsonaro, né, saudade do slogan de Dilma, né, que era como é da pátria educadora, que promovia realmente, exatamente, promovia uma educação muito mais ampla. Hoje em dia, começou já com aquela história da mamadeira de piroca, né, com essa educação repressiva, porque assim, a nossa sociedade já é muito repressiva. Em casa não se conversa sobre sexo, e se fica essa coisa sobre tabu, né? Não, porque meu filho, sou eu que vou conversar sobre... Fica o sexo muito aquela coisa de tabu. Então, o professor já é inimigo. E eu acho que como traçar, como fugir disso, isso é uma coisa que acontece, pelo que a gente vê dentro da escola, muito mais comum do que se pensa. Quando acontece e toma essas proporções de nível nacional, é bom que as pessoas percebam o que acontece, porque realmente acontece muito. E muitas vezes, o que é bom chamar atenção, os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, eles trabalham muito assim, em conjunto com a escola. E o perigo de eleger conselheiros tutelares que são ligados ao fundamentalismo extremista religioso é isso. É ter essa ideologia, né, do sexo que é perigoso, que não se deve levar para a escola para se conversar, né? Porque se fala muito que na escola só deve ensinar a questão conteudista, né? E deve se fugir, porque isso é coisa de escola sem partido. Tem que se levantar a escola sem partido. Se você conversa sobre educação sexual, é perigoso, mas tem que se conversar sobre educação sexual na escola, porque a maioria dos abusadores estão dentro de casa. Geralmente são padrastos, muito padrastos, demais, assim, tios, vizinhos, e as crianças se sentem sem validação da sua voz. Por exemplo, se for uma criança que ela vai falar, ela já é uma criança, ela já tem sua palavra descredibilizada, entende? É muito complicado. Quando ela encontra um espaço, que é a escola, para ela falar sobre o seu abuso, e que a escola escuta e leva à frente, o conselho tutelar ele tem que ser isento e lutar pelo direito dessa criança, né? E muitas vezes a criança não é ouvida, essa criança é desacreditada em nome de um discurso. Aí esse sim que eu digo que é ideológico, esse sim eu digo que é hipócrita, e eu vou no ponto mesmo. Porque diz que defende o direito das crianças e não defende. Nós tivemos agora há pouco Miguel, um menino que morreu. Agora há pouco, cadê esse pessoal que estava gritando, berrando na porta do hospital, que é para defender a criança? Não tinha ninguém lutando para condenar ou para lutar por direito de justiça do Miguel, que o Miguel morreu. Não estão lutando pelo direito das crianças. Muito pelo contrário. Eles estão defendendo um fundamentalismo extremista, que às vezes foge da racionalidade, sabe? Para defender uma ideologia que está aqui para destruir, né, muita coisa que foi construída antigamente e que estava levando o nosso país para uma coisa muito positiva, sabe? E para destruir a educação, o conhecimento. E quanto mais o povo tiver despolitizado, por isso que eu falo da importância da politização, para construir esses meios assim. Pronto, agora a gente está tendo uma conversa bastante esclarecedora, por sinal. Você trouxe, como que diz, informações que muitas meninas, das quais podem estar convivendo comigo, elas não sabiam.
Nem eu sabia. Exato. Tá entendendo? E o conhecimento ele é muito bom, muito importante, porque através dele a gente pode transformar o mundo. A gente não pode ficar sonhando assim, aleatoriamente, não. É através do conhecimento, da palavra, que a gente pode mudar as coisas. Então, a escola ela tem esse papel de escutar, acreditar e poder transformar. Às vezes, de maneira tão pequenininha, tá entendendo? Acreditando e levando o conhecimento, esclarecendo e lutando por conselhos tutelares isentos e que lutem para a gente poder transformar essa sociedade de uma maneira mais justa e que possa atender esses meninos. Evitando os né? Melhorando. Eu acho que, assim, só para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa, que é importante, e isso, esse cenário que você trouxe das escolas, dos conselhos tutelares, demonstra isso ainda mais. Que a gente encarar essa questão de grupos religiosos fundamentalistas, eles não estão mais somente na igreja, eles não se limitam ao espaço da igreja, eles estão buscando o espaço público, e aí a gente vê eles tomando espaços de poder a Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores. Aqui, nesse caso, por exemplo, a gente teve vereadores e deputados na porta do hospital liderando esse ato, né? Então, assim... Inclusive mulheres, né? Exatamente. E, assim, você vê que não... É uma onda que tende a se espalhar pelo campo político. E, atualmente, o crescimento do conservadorismo coloca cada vez mais o direito de meninas e mulheres em risco, né? Então, a gente tem que... Eu acho que a gente tem que visualizar isso, não é mera cortina de fumaça desse governo, né? Ela é, na verdade, uma escolha política, né? De inviabilizar esses direitos, de retirada desses direitos. E eu acho que tem que isso ficar muito claro para definir a partir de onde a gente vai lutar, a partir de onde a gente vai se organizar e como a gente vai combater esse avanço do conservadorismo. Ai, Clarissa, foi um prazer conversar contigo. Foi tão bom. Eu aprendi muita coisa realmente eu não sabia. Eu tenho certeza do jeito que foi para mim, vai ser com muita gente que assistiu. Que bom que foi uma conversa produtiva. Foi muito bom. A gente quer deixar aqui o espaço aberto para o diálogo. Então, se você tem dúvidas, se você tem alguma questão que você quer levantar, coloca nos comentários do vídeo, deixa nos comentários para a gente saber o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês estão querendo debater. Eu acho muito importante que esse diálogo aqui não se encerre nesse momento. Isso aqui, na verdade, é para abrir, né, cada vez mais espaço para a gente estar debatendo essas questões. Então, por isso mesmo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Nos ajude a fazer com que essa informação chegue para cada vez mais gente, né? Isso é que é importante. Eu vou também deixar aqui no link embaixo alguns links importantes, na caixinha embaixo, alguns links importantes que falam sobre a questão do direito ao aborto legal no Brasil. Então, se você, por acaso, se enquadra numa das hipóteses, precisa procurar esse serviço, esteja informada dos seus direitos para poder garanti-los. Tá certo? É isso. Obrigada, Camila, também pela participação. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Nós agradecemos a participação também de vocês e até a próxima semana. Até mais. Tchau. Tchau.